Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast da SBC Regional de São Paulo. Eu me chamo Franz Onish. Estou junto aqui com o Dr. Rodrigo Yunes. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante importante. Na verdade, não é uma doença, mas um sintoma maior, né, nas doenças de coluna, que é a lombalgia. E antes de mais nada, a gente queria chamar um vídeo, né, do nosso patrocinador. A SBC aqui de São Paulo não tem meios de recursos, né, então a gente depende, né? A gente agradece muito a parceria da BW, né, da Best Way Medic. Eles têm soluções bastante interessantes, né, dentro da cirurgia de coluna. Né, e a preocupação deles com a excelência, né, na prestação de serviços. O portfólio deles aí é completo para a coluna? Sim, eles têm desde a parte dor, né? E o forte deles é implantes, né? Eles têm implantes suíços, né? Kits de bloqueio, né? Que tem a capa sonovisível, né? Você precisa fazer uma biópsia vertebral, você tem kits de biópsia, né? Com proteção, né? Para não semear durante a perfuração. Essa é uma solução bastante interessante, que é o cortador ósseo, né? Ultrassônico. Esse vídeo ele compara, né, a velocidade de você remover, por exemplo, uma faceta articular numa cirurgia de um TLIF. De um lado você tem o cortador ultrassônico, do outro você tem o drill convencional. Sem falar na segurança que ele garante, né? Não, se ele encostar em tecido mole. Perfeito, ele mostra bem aí, né? Tocando na raiz, mas ele não tem corte sobre tecidos moles. Então ele preserva o estrutura neural, né? Então dá mais segurança. A chance de dano neurológico é bem menor. E você consegue até tirar a faceta como enxertia, né? Ele preserva o osso, né? Perfeito. Olha a quantidade de enxertos que saiu, né? Para fazer uma artrodese. É uma solução bastante interessante. Um corte preciso, né? Com segurança. Na onda também das cirurgias minimamente invasivas, os kits de endoscopia, né? Por todas as vias, né? Interlaminar, transforaminal, o kit mais robusto de estenose também, aí acho que é o carro-chefe deles, né? Os implantes da Spaniart, uma marca suíça de excelência. Na questão de o material que é utilizado, a recobrada do titânio, né? Eles têm queijo de titânio, né? Esse é o cervical. O lombar também, o Alif. O Alif também com titânio poroso. A placa utiliza menos, né, mas para traumas, eventualmente. O occipito cervical é um sistema que usa pouco, né, mas é um sistema que facilita muito a vida da gente. Né, esse sistema de arte articulada. Tem um outro sistema também de artrodese cervical. E o sistema MIS, né, que a gente usa bastante também. Artroplastia, né, solução para manutenção da mobilidade. Esse queijo interessante, o queijo de TLIF lombar também em titânio, que dá bastante osteoindução. Então, uma marca que agrega, né, grandes soluções aí para, né, o cirurgião e para o resultado no paciente também. Agradecer mais uma vez a Best Way, né, por estar patrocinando esse nosso evento. Eu queria perguntar aqui, Franz, então, falando da lombalgia, né? Já que é um assunto que você estuda bastante, pratica bastante procedimentos minimamente invasivos. Fala pra gente aí na sua experiência prática, né? Qual que é a incidência de lombalgia na população geral? Prevalência? Fala um pouquinho disso daí. Lembrando a todos aí que a lombalgia, na verdade, ela não é uma doença em si, né? Ela é um sintoma grande, né? Um sintoma, e inclusive, ela pode ser gerada por situações que não são doenças na coluna. Né? Mas pressupondo-se que a gente já fez toda essa parte de diagnóstico antes, né, de análise do paciente, a gente pode dizer que as lombalgias associadas a problemas de coluna e seu entorno, né, englobando também a parte muscular, ela chega a 80% da população em alguma época da vida. Então, não sei se a gente consegue compartilhar minha tela aqui do computador. Nos Estados Unidos, eles tratam a lombalgia como um problema de saúde pública. Né? Se se perguntarem, poxa, como é que chega a 635 bilhões de dólares anualmente, né, gastando com... Né, porque você tem gastos diretos e indiretos, né, medicações, e a questão também da pessoa, né, o absenteísmo. Né, a primeira ou segunda causa de absenteísmo no trabalho que a gente observa. Então, é um problema de saúde pública, então. Exatamente. Então, tem uma preocupação e tem diversos guidelines, né, para tratar esse problema. Mas pressupondo-se, então, que a gente tem a origem da dor na coluna, a gente tem mais ou menos 80%, 8 em cada 10 pessoas, né? Isso é nos Estados Unidos, mas no mundo também isso se repete, vão ter algum problema de dor de coluna relativamente grave. Né, a incidência em torno de 15% ao ano.
Né? Infelizmente, dessas pessoas que têm um episódio de dor lombar, em torno de 5 a 10%, né, vão enfrentar um negócio que a gente chama que é dor crônica. Aquela dor que vai incomodar o paciente quase todo dia, né, vai incapacitar. E está associado a problemas de centralização da dor também. A pessoa começa a ter relés de realimentação e a pessoa, mesmo não tendo o efeito nociceptivo na coluna, né, repercute, né, com uma sensação maior de dor. Já que você está falando disso daí, para o público que estiver assistindo que não for da área médica, né, que se interesse pelo assunto, quando que uma pessoa que sofre de lombalgia precisa se preocupar e procurar uma assistência médica? Como que ele pode saber que é um caso, que é uma lombalgia comum, que vai melhorar sem tratamento, ou de uma lombalgia que precisa ser investigada? Perfeito, Rodrigo. Isso é uma coisa que preocupa todo mundo. Como é bastante prevalente, como é que a gente vai separar o caso de gravidade e o caso de menor gravidade? Né? Primeira das coisas é a questão de se eventualmente a pessoa está numa situação de uma doença sistêmica um pouco maior. Eventualmente, a pessoa tem um diagnóstico, né, uma pessoa um pouco mais idosa tem um diagnóstico recente de câncer e começa a ter uma lombalgia, é uma coisa que preocupa. Né? Porque a lombalgia pode ser sintoma de uma doença secundária, uma doença que apareceu na coluna como consequência do câncer inicial. Sintomas constitucionais, como perda de peso, febre, a gente chama de red flags, né? São aqueles sinais que chamam um pouco de atenção. Então, lombalgia associada a algum desses sinais que a gente falou, perda de peso, febre, ou a pessoa teve um diagnóstico, infelizmente, recente de câncer, uma neoplasia, né, ele tem que ficar um pouco mais atento. Né, quando a pessoa tem associada a lombalgia déficit motor, ou seja, a pessoa está com a dor lombar, eventualmente ela está irradiando para a perna, e a pessoa começa a arrastar a perna na hora de andar, ou começa a cair porque não tem sustentação. Importante procurar um médico imediatamente. Outro sintoma associado também é a perda de controle dos esfíncteres. Né? A pessoa tem a dor lombar e, de repente, ela tem um quadro ou de incontinência ou de retenção urinária. Ela consegue, né, iniciar, mas não consegue terminar o ato de evacuar ou de urinar. Né? Se começa a ter alteração esfincteriana associada também, né? Então a gente tem, né, nesse amplo, né, esses sintomas de lombalgia, quando tem associação com esses sintomas, ele chama atenção, né, e geralmente a gente precisa, né, recorrer rapidamente a um especialista. E outra pergunta, né? Lombalgia de início muito precoce, por exemplo, em criança, e lombalgia de início mais tardio em idoso, faz alguma diferença também? Faz também. Geralmente a gente chama de red flag, a gente brinca, né? Criança não costuma, né, queixar de dor nas costas. Se ela está queixando de alguma dor, é porque é uma dor importante. Né, idoso tem toda a questão também da fragilidade óssea. Né? A gente pensa em fraturas, aqueles traumas grandes, mas essas pessoas existem dores associadas a fraturas por fragilidade do osso. Né? E é claro que alterações gerativas também são mais comuns. Né? Se vão ser cirúrgicas ou se vão precisar de outro tipo de tratamento, é uma coisa diferente. Mas extremos de idade são coisas que chamam a atenção para a gente também. E fala para a gente, como que se diferencia uma lombalgia que é oriunda da própria coluna ou das estruturas que não são da coluna? Rodrigo, essa é uma pergunta fundamental. Né? Porque diante do que a gente vê hoje em dia, né, a saúde sendo meio que massacrada, né? A cobrança de atendimento pelas fontes pagadoras, você tem que atender, né, uma quantidade enorme de pacientes por hora no ambulatório do hospital. E a gente acaba vendo, né, algumas falhas nessa parte. É importantíssimo a gente ter o diagnóstico correto, porque às vezes a pessoa tem uma pedra nos rins e a pessoa tem uma dor lombar, o sintoma é similar. Né? Mas se a pessoa conseguir, né, tirar uma história um pouquinho mais desenvolvida com o paciente, tiver paciência de ouvir, vai ver, né, que não tem uma característica mecânica, aquela dor que piora com a movimentação, né, fatores que melhoram e fatores que pioram a dor, né, algumas percussões que a gente pode fazer eventualmente. Né? A gente tem toda uma sistematização de uma história clínica, de exame neurológico e exame físico do paciente para a gente saber se tem uma chance grande da dor ela ser oriunda, né, da coluna mesmo, ou se está vindo de outro órgão, né? Órgãos retroperitoneais, por exemplo, pancreatite, ela pode doer nas costas, né, que é o tubo digestivo, ele tem um componente que é retroperitoneal, né? Tem um vaso grande, né, que chama-se aorta, isso para as pessoas que não são os da área da saúde, né? Você pode ter situações de dissecção da aorta que mimetizam também, né, problemas de coluna. Então, geniturinário, né, vascular, digestivo, podem mimetizar problema da coluna. Então, a primeira etapa é fundamental, né? Você ter o diagnóstico correto. Eu estou falando isso porque, às vezes, a pessoa está com uma queixa de lombalgia, aquela consulta de 5 minutos que vai, infelizmente, né, ser submetido ao paciente, vai pedir um exame de imagem
E pasmem vocês, a partir dos 60 anos, 100% das ressonâncias magnéticas, elas têm alteração degenerativa. Não quer dizer doença. Mas aí se pegar uma pessoa que não tem muito traquejo na área, ela vai diagnosticar como problema, né, oriundo daquilo lá, e vai deixar eventualmente tratar uma coisa, né, que não tem nada a ver. Agora que você falou de exames, então, explica só rapidamente, quando chega um paciente para você com lombalgia, como que é o passo a passo da investigação, quando você acha que é um caso benigno, que não necessita de exames, faz uma terapia antes, ou já parte para algum exame complementar? Eu vou falar duas formas aqui de responder essa pergunta, viu, Rodrigo? Primeiro porque a gente, como especialista, geralmente é difícil o paciente já vir de primeira pra gente, né? Às vezes um colega só sugeriu, poxa, passa no Rodrigo, passa no França para dar uma olhadinha nessa dor que está diferente. Uhum. Mesmo não tendo critérios, eu acho que nesse caso, daí como já passou por um crivo, já passou por uma análise prévia do paciente, até para tratar um pouco da ansiedade do paciente também, poxa, você vai... Né, na cabeça do paciente pode parecer que se você não pedir um exame complementar, você não está tratando e não está dando o devido valor, né, à dor. Isso é complicado para a gente, né? Mas eu vou te falar em termos de saúde pública, né, como é que deve funcionar. Né, até para ser um sistema sustentável, porque tem um custo de você fazer uma ressonância, né, magnética da coluna. Aquelas dores agudas, né, que medicadas, né, em torno de 90% elas melhoram. Sem os red flags. Sem red flags, exatamente o que a gente falou. Né? Se o paciente não tem febre, né, não tem alteração urinária, não tem perda motora, não tem uma história de trauma. De traumas, né? Então, dá para você contemporizar e não pedir exame de imagem. Primeiro medicar, tratar exatamente, conservadoramente. Né? E é interessante a gente falar sobre a questão de dor aguda e dor crônica. Né? Dor aguda é aquela dor que está incomodando o paciente há menos de um mês, menos de 4 semanas. Nesse tipo de paciente, a gente pode medicar, geralmente a gente usa anti-inflamatório, algum analgésico e opioide por curto período. Opioides são aqueles parentes da morfina. Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma série de remédios parecidos. Né? A gente tem o Tramal, o Tilex, o oxicodona. Né? Mais recentemente, né, para quem não gosta de tomar via oral, tem o Restiva, né, que é a buprenorfina via transdérmica. Né? São todos esses que eu falei, são opioides. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque como todo opioide, ele tem efeito de tolerância, ou seja, a gente vai começar a tomar o remédio e a gente vai começar a ter um pouquinho de acostumar, né, com ele, vai fazer menos efeito. E tem o problema da adição também, que é um problema de saúde pública. Então, colocar isso na cabeça, né? O opioide geralmente por curto período e para dor aguda. Dor crônica não é muito bom, né, você usar Então, dor aguda, se não tem red flag, você primeiro trata e não parte para uma investigação assim de imediato. Exatamente. Não tem um sinal neurológico fixo, né, um déficit motor, né, não tem sinais na história, né, um trauma, perda de peso, febre. Né, então, a gente está autorizado, né, sem prejuízo ao paciente, de tratar sem um exame de imagem. Como eu falei, às vezes no consultório é difícil o paciente ele entender um pouco isso. Ele quer sair com algum pedido de exame. Até para descartar também. E eu acho que o papel do médico também é esse. A gente tem que ouvir o paciente e entender, né, a ansiedade do paciente. E agora a situação oposta, o doente que chega com história de arrastada, de meses ou até anos, a dor localizada na mesma região lombar, e ele já tomou alguns medicamentos, já fez alguma fisioterapia, já passou até em alguns médicos e está até frustrado. Como é que é a sua abordagem nesse tipo de paciente? Então, do ponto de vista de análise radiológica para a pessoa que tem dor crônica, eu acho que já vale a pena uma investigação mais completa, né, desse paciente, né, e partindo de todos os exames, inclusive raio-x. O raio-x às vezes é um exame meio esquecido, né? E há pouco tempo atrás ele voltou a ser conversado muito. Né? A questão de a gente analisar a coluna como um todo, né? O conceito do francês chamado Pierre Rossoli, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Né? A pessoa, às vezes, o que motivou o Rossoli a pensar no equilíbrio que a gente chama global da coluna? Às vezes a pessoa tinha uma doença local na coluna lombar, fazia uma cirurgia, ficava perfeita, ficava linda. Né? O cara fazia a tomografia, mostrava no congresso, ficou... Né, perfeita a cirurgia, mas o paciente continuava com dor. Né, e via realmente é um paciente que ele estava com uma tomografia perfeita, mas estava inclinado para frente. Né, tinha um mecanismo de cronicidade, de dor muscular, estafa muscular. Né, eram pacientes que não iam bem, mesmo com resultado, né, focal bom. Então, a gente passou a entender que a gente tem que tratar a coluna, é claro, a doença às vezes é lombar, mas a gente tem que pensar na coluna como um todo. E outra coisa também, exames de raio-x, né, é o único exame que a gente consegue fazer uma prova. Né, é claro que a gente tem também a ressonância com carga, mas eu digo dinâmico em termos de flexão e extensão. Ele traz, às vezes, algumas informações, né, sobre estabilidade da coluna. Então, o raio-x deve ser feito. A tomografia, né, algumas estenoses ósseas, né, eu faço, né, a propedêutica radiológica, né, completa para esses pacientes.
né? Porque a análise da hipertrofia de facetas, né? O planejamento cirúrgico também, né? Você dá uma olhadinha no pedículo, é claro que a ressonância dá também, mas você tem uma ideia, né? Um pedículo fino, um pedículo grosso, um pedículo mais medianizado. O grau de hipertrofia de facetas, né? Se você vai estar preparado para uma cirurgia um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais simples, eu peço tomografia também. E ressonância magnética, é claro, é óbvio, né? Porque é o exame de eleição para a gente observar, né? O tecido neural e a parte discal também, que são tecidos moles. Então, falando nisso, dentro de todos esses achados, o que normalmente são as estruturas que causam dor na região lombar? Então, na dor aguda, né, diversas estruturas, inclusive as mais prevalentes, são estruturas ligamentares e musculares. A pessoa tem um trauma local, dá o famoso mau jeito, né, dá uma estirada, né, tem todo um mecanismo, né, oxidativo, né, inflamatório que faz a pessoa ter dor. Né, felizmente, essas dores, né, se você medicar de maneira adequada, elas costumam ser autolimitadas. Né? Vai ficar doendo seus 2, 3 dias, mas se medicar bem, né, no quarto, quinto dia, a pessoa vai estar sentindo melhor. Né, estruturas que, né, tendem a ser agudas, mas têm um risco maior de cronificação, a gente tem algumas também aqui. Se eu puder mostrar esse slide. Isso aqui é a literatura, inclusive as fontes aqui, algumas revisões, né, que a gente coloca. Né, o disco intervertebral, o disco ele tem uma inervação geralmente na parte do ânulo e principalmente na parte posterior. A gente tem um nervinho que chama nervo de Lusch, que é o nervo sinovertebral. Né, ele inerva a parte mais externa do ânus fibroso, que é a parte que segura o núcleo pulposo. Né, só que situações que você tem injúria do disco, né, essa inervação já foram feitos cortes histológicos, essa inervação ela começa a entremear um pouquinho mais para dentro. Então fica um disco teoricamente mais sensível, né, a pessoa fica mais sensibilizada à dor. Né, o disco saudável ele só tem inervação na parte de fora, né, na parte interna geralmente não. Mas esse disco, né, que você tem o processo gerativo, ele sofreu algum tipo de trauma, ele começa a ficar mais doloroso. Então a dor que a gente chama de dor discogênica, ela vai de 28% a 40%. Uma estrutura que também acomete bastante... Então, vamos dizer assim, perto de metade dos pacientes que chegam com dor lombalgia crônica é problema discal. Porque toda a mobilidade do disco, da coluna, da estrutura, né? A gente pensando na coluna, a gente tem estruturas ósseas, né? Mas o que permite a movimentação acaba sendo a estrutura discal. E tem uma estrutura que é importante também na parte posterior que estabiliza esse movimento, que também tem carga. A gente pegar um estudo que é bastante citado, da década de 80, que fala sobre a progressão da doença degenerativa da coluna lombar, que chama Kirkcaldy-Willis. Ele fala que a gente degenera o disco, mas a gente degenera também as articulações, né, facetárias. O cirurgião chama de faceta, os processos articulares. Então, em conjunto, a gente tem um processo gerativo circunferencial. E essa estrutura também ela é inervada e ela gera dor também. É uma dor um pouquinho diferente, né? A gente, quando vai examinar o paciente, a gente vê. São pacientes que têm muita dor à extensão da coluna, né? Quando a gente torce um pouco também, a gente pede para fazer uma rotação de tronco. Então, como eu falei, a gente tem que saber, né, pela história e pelo exame do paciente, a gente tentar identificar o que está doendo. E como que você diferencia essas duas dores de origem facetária, discogênica ou às vezes uma combinação entre eles? Tem algumas formas, né? De maneira geral, as dores discogênicas, por aumentar a pressão na parte posterior do disco, quando a gente faz movimento de flexão do tronco, geralmente a pessoa sente mais dor. São pacientes que toleram um pouco a posição sentada também. Ele fica muito tempo sentado e ele começa a ter incômodo. Aquele paciente que começa a ficar desconfortável. Já na faceta articular, por conta da pressão que é feita na articulação, eles toleram melhor a posição sentada, porque eles estão em flexão, mas quando eles estendem a coluna, aquela maneira de retificar, eles sentem muita dor. Né? E, eventualmente, a dor discogênica, né, se você tiver fissuras, às vezes você tem mimetização da dor radicular também, mesmo não tendo um efeito compressivo, porque você tem citocinas que são eliminadas. Lembrando também que aquelas o disco... ciáticas incompletas. Ciáticas incompletas, exatamente. Você tem a parte inflamatória só, você não tem a parte mecânica. É tipo aquele paciente que fala que a dor desce pro glúteo, ou que faz de coxa, lateral de coxa. Às vezes faz. E isso é interessante, né, você falar sobre isso aí, Rodrigo, porque a dor facetária, às vezes, ela também irradia para a perna. Né? Mas, geralmente, não tem um trajeto que a gente chama de dermatomérico. Né? Cada uma dessas raizinhas que a gente vê aqui, né, isso já está descrito na literatura, ela tem um trajeto mais ou menos, né, descrito. Claro que tem variantes. Né, mas se você tem uma dor que irradia para a perna sem um trajeto, né, dermatomérico, né, se a raiz L4 a gente sabe, né, que ela passa um pouquinho pelo joelho para a parte medial da perna. A raiz L5 a gente sabe que pega bastante o dedão do pé.
S1 pega bastante o mindinho. Né? Se você tem um trajeto meio aberrante, né, e geralmente acima do joelho, a gente pode ter dores que vêm, né, da parte da sacroiliaca, que eu vou falar um pouquinho, e da facetária também. E se você falou dor acima do joelho, eu vou fazer uma pergunta interessante. A maioria dos pacientes que chegam para mim falam que, doutor, eu sofro do nervo ciático. E a dor dele, a maioria das vezes, é uma ciática incompleta, que não passa do joelho. Explica a diferença entre uma ciática completa, até o pé, e a ciática incompleta. A ciática completa, como a gente estava falando da parte de dermátomos, né? A ciática, por definição, ela tem que englobar alguma compressão, alguma injúria, as 3 raízes, né, mais caudais do plexo lombosacral, L4, L5, S1. Né? Se você observar, né, num atlas de anatomia, você vai ver que eles têm o trajeto abaixo do joelho, todas elas, L4, L5, S1, que são as principais raízes que formam o vulgo nervo ciático. Né, a gente tem manobras para ver isso aí também. A manobra de Lazeg, né, que pode ser sensibilizada também com a extensão do pé, a dorsiflexão, né, que chama Bragar. A gente vai ter um aumento dessa dor. Né? Então, a pessoa vai dizer exatamente, né, essa questão... Então, já é um sinal de compressão neural. De compressão neural. Se a pessoa tem essa pseudo, né, ciática, né, uma ciática incompleta, geralmente não vai ter. Uma dor referida, então. Aí, mais uma vez, né, Rodrigo, a importância do médico, né, ele tem que tocar o paciente, ele tem que examinar. Né, porque toda etapa do tratamento ela depende de um diagnóstico correto. Né, se partiu errado, não tem como dar certo. Né? A pessoa tem uma pancreatite e começa a tratar por conta de uma protusão que apareceu na ressonância magnética, né, tem tudo para dar errado, né? Agora, falando aqui, né, quando a gente fala de lombalgia crônica, a gente sempre fala desses procedimentos minimamente invasivos, né? Então, fala um pouquinho sobre os procedimentos de infiltração, denervação, as risotomias. Explica para o público aí que está assistindo o que é isso aí, para que serve. Ótimo você falar do assunto aí, Rodrigo, porque às vezes esses pacientes, como a gente falou, 5 a 10% desses pacientes acabam ficando meio refratários na medicação. Então, e o paciente está com dor, ele precisa resolver o problema, mas você vê que não são casos, né, cirúrgicos do ponto de vista de cirurgias abertas, de cirurgias descompressivas ou de fusão. Né? Então, a gente recorre a um nível intermediário de tratamento, né, que são as infiltrações, né? O bloqueios, né, são meio que sinônimos. Né? Mas, da mesma forma, a gente tem que partir do diagnóstico correto para a gente focar o que a gente vai tratar. Se a gente está achando que é a faceta que está doendo, então a gente tem que focar ou intraarticular da faceta, a gente colocar alguma substância, geralmente o anestésico local associado ou não a um corticoide, ou a gente vai focar a inervação da estrutura que dói. Porque um dos princípios básicos da medicina é, se a pessoa está tendo dor de alguma estrutura, essa estrutura ela tem que ter uma inervação. Isso é obrigatório. Isso já foi estudado, tem um estudo de um australiano, na verdade ele é russo, que foi radicado na Austrália, chama Bogduk. Ele falou dos samos mediais dorsais. Ele estudou as facetas articulares, né, fez trabalhos anatômicos e mostrou, olha, realmente tem um nervinho que vai e inerva a cápsula articular da faceta articular. Então, você fazendo o bloqueio desse... Esse é um dos exemplos que eu estou falando para tratar a dor facetária, que é uma dor bastante prevalente, como a gente viu, de 15% a 45% dos casos. A gente pode fazer um bloqueinho com uma medicação. Explica mais ou menos como que é feito esse procedimento. Geralmente a gente faz em centro cirúrgico, eu prefiro fazer em centro cirúrgico, tem colegas que fazem em clínica, mas pela questão da segurança, né, eu gosto de fazer com uma sedação também para, né, tornar o procedimento mais confortável para o paciente. Né? Boa parte dos pacientes, se a gente tiver um bom anestesista, ele fala que nem lembra do procedimento, apesar de não dormir, né, não ser uma anestesia geral. A gente faz associado à sedação um botãozinho também anestésico na pele. Então, é um procedimento bastante confortável. Né? A gente tem uma experiência de ver pacientes, não quero fazer infiltração de novo porque sofri muito. Né? Acho que alguma falha técnica deve ter sido, né? Porque o paciente está com dor, não tem que sofrer mais dor para tratar, né? Então, acho que ou deixaram muito superficial do ponto de vista da sedação, ou não caprichou muito no botão anestésico. Esse é um mito que eu queria também falar um pouquinho, que não é para sentir dor, né? Geralmente, as pessoas que eu faço, é claro, um ou outro, né, eventualmente o limiar está muito diferente, né, acaba lembrando alguma coisinha do procedimento. Mas a ideia é essa, você fazer uma sedação associada à anestesia local. E a gente faz, né, guiado por... Né, eu prefiro fazer guiado por radioscopia, que é um raio-x que a gente faz durante a cirurgia. A gente mira a estrutura que a gente acha que está doendo. E aí, outro ponto interessante do bloqueio da infiltração. Né, eu falo para o paciente também, mesmo que não funcione, né, ele tem um papel, né, que ajuda a gente na condução do caso. Né, porque se a gente estava suspeitando de uma... Porque nem sempre a história e o exame físico, né, a gente consegue matar a charada do que está doendo. Então, o papel também da infiltração, ele tem um papel diagnóstico também. Se você fez a infiltração da estrutura facetária e o paciente, né, saiu do procedimento, continuou com a dor,
Então, provavelmente não é de lá. Uhum. Então, mesmo sendo negativo, para o paciente foi uma experiência ruim, mas do ponto de vista de condução do caso, a gente conseguiu agregar informações importantes, né, para o paciente. Então, é um procedimento que é usado tanto para diagnóstico como para tratamento. Perfeito. É um teste terapêutico. Teste terapêutico. E o que o paciente pergunta muito, né? A durabilidade do procedimento. Quais são os critérios que você vai falar? Esse caso vai durar bastante, esse vai durar pouco? Como é que como é que a gente responde essa pergunta? Então, da experiência clínica, sim, Rodrigo, né, da literatura ele fala de semanas a meses, é muito amplo, né, o intervalo de confiança desse dado daí. Mas minha experiência, assim, que a gente fala, é em torno de 2 meses, assim, geralmente a pessoa, né, ela melhora. Eu gosto de conjugar sempre um corticoide também, porque o efeito do anestésico local ele é pequeno. Né, tomar um pouquinho de cuidado, isso já para os especialistas, né, isso já tem recomendações bem claras em termos de segurança do procedimento. Né, quando a gente vai fazer em região lombar, ele pode ser feito eventualmente com corticoides, a gente chama de particulados, né? É fácil de ver, né? Você pega a ampola do corticoide, você vê que ele é opaco, ele é meio branquinho. Você pega exemplos, né? O acetato de metilprednisolona, que é o Depomedrol, você vai pegar o Diprospan, né? Eles são branquinhos, parece um leite. Né? Esses daí, eventualmente, são particulados. Você pode fazer na coluna lombar, mas mais seguros, isso são obrigatórios, diria. Na região torácica e na região cervical, e já tem complicações, né, graves que foram relatadas, né, fazendo com que esse uso seja obrigatório. Você tem que fazer não particulado. Você tem que usar o Solumedrol ou o Decadron. Né, porque aí você consegue ver visualmente que eles são transparentes. Né, parece uma água, né, o conteúdo da aspiração. Eu coloco o corticoide por quê? Porque o efeito do anestésico local é muito curto. Né, então, aí a durabilidade do procedimento ele dura um pouquinho mais. Para ter o efeito diagnóstico, Rodrigo, acho que é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso aí, gastar alguns segundinhos. É claro que o paciente está com dor, a gente quer que ele melhore da dor, né? Mas do ponto de vista diagnóstico, quanto menor o volume que a gente colocar, mais específico, né, mais acurado vai ser o nosso bloqueio. Se você quer saber se realmente é a faceta que está doendo e você faz um volume muito grande, ele acaba espalhando por outras estruturas que podem tornar essa análise diagnóstica meio que infrutífera. Né? Então, para fazer, se você está com dúvida diagnóstica, fazer com pequenos volumes, né? Fazer com 1,5 por cada ponto do ramo medial, né? Acho que é mais interessante. Aqui você falou bastante dos procedimentos infiltrativos. Fala um pouquinho dos ablativos, para as pessoas entenderem a diferença. Perfeito. Aí você fez, né? Geralmente, o pessoal, as pessoas que têm uma resposta ao teste, bloqueio teste que a gente chama, a gente fez a infiltração. Uma boa resposta, mais de 50%, né, com um período de algumas semanas de melhora, né, como a gente sabe, a medicação ela vai perder o efeito e a pessoa vai voltar a sentir dor. Ela teve uma prova positiva, né, ela teve um resultado efetivo. A gente identificou provavelmente a região que está gerando dor. Então, nesses casos daí, a gente pode recorrer ao método que a gente chama de ablativo. Aí já entrariam as cisotomias. As cisotomias, né, geralmente a gente usa o calor, né, como risotomia, você pode fazer risotomia por maneira química também. Tem pessoas que usam soluções alcoólicas, né, outros agentes para lesionar o nervo. Mas do ponto de segurança, realmente o agente térmico é uma lesão mais controlada. Explica como que é esse procedimento da risotomia térmica. Da mesma forma, a gente vai fazer no ambiente hospitalar, né, todos esses, tanto a infiltração quanto a risotomia, a gente faz em regime de day hospital, né, o paciente não precisa ficar internado muito tempo no hospital. A gente faz em centro cirúrgico, que é um ambiente controlado, né? A gente faz sob uma sedação. Esse procedimento já de isotomia já é um pouquinho mais confortável, né? Porque a gente, para a segurança do procedimento, como a gente vai coagular em torno de 80 a 90 graus, né? A ponta de uma agulha específica, similar a essa que a gente está mostrando aqui, né? Só que essa aqui é uma agulha desencapada. No caso da radiofrequência, a gente teria uma agulha que ela é encapada, né? Boa parte dela. Né? E só a pontinha ela é termoativa. Então, da mesma forma, a gente guiado por raio-x, a gente identifica, né, o posicionamento, né, onde está o nosso nervo que a gente quer lesionar. No caso das facetas, que é um alvo comum, a gente pega o ramo medial dorsal e aí, além da parte de confirmação radiológica, a gente faz a confirmação funcional também. A gente pega o gerador, que ele faz a lesão, mas antes de fazer a lesão, a gente faz os estímulos, que, né, eles mimetizam a dor quando é o estímulo sensitivo. Então, é uma sedação que não pode ser muito profunda também do paciente. E a pessoa vai falar, olha, realmente está tendo uma dor similar à dor que eu tenho. E a gente confirma depois com a prova motora. A gente costuma fazer um estímulo até, a gente chama meio supramáximo, em torno de 3 volts. Isso é uma coisa mais técnica, né? Para ver se a gente não está muito próximo da raiz motora também.
a gente está pegando um raminho da parte dorsal, mas se a gente introduzir muito a agulha e escapar um pouquinho mais profundo, a gente pode pegar o ramo, né, motor. Então, isso é uma pergunta que a gente faz. Vai falar, nossa, vou cauterizar o nervo. Explica como que é a segurança disso, né? Então, a grande questão da segurança disso aí é a gente fazer a prova funcional. E a pessoa saber interpretar. Então, você tem que ter uma resposta motor assim, porque esse raminho, ele é misto. Esse ramo, o dorsal medial, né? Esse que o Bogduc, ele foi lá e fez o trabalho anatômico. Ele tem a parte sensitiva que a gente vai estimular e vai doer, né? Essa parte da inervação da cápsula articular, da faceta articular. Só que ele inerva também uma musculatura, né, que chama multífidos. Então, quando a gente faz esse estímulo motor, a gente vai ter sim uma resposta motora, mas só da musculatura paravertebral. A gente não pode ter resposta na perna. Se tiver, a gente está colocado numa posição que está em contato ou está próximo do nervo principal. Então, para tirar um pouquinho da desconfiança, né, do medo da pessoa, então, se a pessoa sabe fazer bem o procedimento, né, e toma todos os cuidados, né, o controle com radioscopia aqui em imagem, o controle funcional, eu diria que a chance de alguma complicação no sentido de você machucar, impossível não é. Né, mas a chance é muito, muito baixa, porque a gente tem uma dupla confirmação. A gente tem a confirmação radiológica do posicionamento da agulha e depois tem a confirmação, né, funcional também. Em termos de durabilidade, né? A infiltração, pelo que você disse, tem uma duração mais curta. Aí se faz um complemento com esse tratamento, né? Qual que é a diferença em termos de durabilidade? A risotomia já tem uma durabilidade muito maior, mas infelizmente também a gente tem uma capacidade de reinervação das estruturas. Né? Então também não é um tratamento para sempre. E outro detalhe, infelizmente o processo gerativo ele não é tratado, né, com a risotomia. Essa é uma coisa que é muito perguntada também. Eu deixo claro para o paciente, eu vou tratar da minha condição de degeneração, aquela hipertrofia de facetas, né? Do ponto de vista de imagem não vai mudar absolutamente nada, né? Vai continuar da mesma forma. Mas do ponto de vista funcional, a pessoa ela, né, consegue, né, às vezes... uma reabilitação. Reabilitação. O importante de tudo isso aí, Rodrigo, é a gente pegar esse período que a pessoa está sem dor, porque a pessoa com dor não consegue reabilitar. Né? Quando a gente trata do sintoma lombalgia, a gente vai ver as grandes evidências, a gente tem evidência para atividade física e fortalecimento, né? A fisioterapia, em outras palavras, né? O fortalecimento com dor a pessoa tem dificuldade de fazer. Com dor a pessoa não consegue progredir. Né? Então, ela vai para a fisioterapia, né? No máximo, aquelas medidas passivas que a gente vê que são menos efetivas que medidas ativas, né? Vai ligar o TENS, vai ligar o calor, vai ligar o ultrassom, mas não vai conseguir desenvolver a parte muscular que é importante. Né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Né? O tratamento é para dor, mas o tratamento a longo prazo do processo degenerativo ele depende dessa associação multimodal. A gente tem que ter o médico do cirurgião de coluna, a gente tem que ter o fisioterapeuta. Eventualmente, se a gente identifica, né, isso também é muito claro na literatura, né, porque anda junto. Né? Dos pacientes com dor crônica, aqueles 5, 10% que desenvolvem dor lombar crônica, em torno de 80% tem traços depressivos. Né? Então, às vezes, uma terapia cognitiva, um psicólogo acompanhando, né, de perto esses pacientes também é interessante. Né? E talvez por isso, né, boa parte das medicações que atuam bem também sobre dor crônica são da linha dos antidepressivos. Né, tricíclicos, ou a duloxetina, né? A gente tem um nome comercial que, né, mais comum, o pessoal conhece, que é o Cymbalta. Né? Então, a gente tem uma associação muito grande dessa parte. Ainda falando de risotomia, você pegou o paciente, fez uma infiltração anestésica, teve uma resposta boa à dor, né? Melhorou lá o score álgico dele para mais de 50%. Você deu retorno para ele, chegou no consultório aí com alguns dias ou algumas semanas de retorno, ele está bem, mas ele é candidato para uma risotomia. Em que momento você indica? Você indica de imediato ou espera ele ter regresso da dor? Como é que é a sua abordagem nesses casos? Geralmente a gente espera o efeito porque é interessante isso, né? Você tem um gap muito grande de pessoas que, né, depois da infiltração, e curiosamente, né, você tem aqueles pacientes que curam da dor. Com a própria infiltração. Com a própria infiltração. Mas ele curou da doença? Às vezes não, mas com teste. Com teste. Né? Tem a questão que a gente fala que a pessoa começa a entrar, quando está na dor, num círculo da desvirtuosidade. Né? A pessoa que tem dor crônica está numa posição sempre antálgica, né? Está ficando só para um lado, está, né, sempre com a musculatura contraída, que a gente sabe que é uma causa de dor também. A partir do momento que você, né, consegue cortar o start do ciclo, às vezes a pessoa trata. Então, tem um percentual que diria que é grande, né? Não tem o dado... Mas você espera, então, ele... Esperaria retornar. Eu não costumo fazer no paciente que está sem sintomas, fazer isotomia. Eu acho que não é interessante, até para a gente avaliar também o resultado também da isotomia depois. A isotomia é um negócio interessante, né? E isso também deixo claro para o paciente, porque não é raro,
né? O paciente, logo depois do procedimento, ele sente uma dorzinha chata. O processo de termocoagulação lá, e por isso que eu associo, né, umas medicações analgésicas um pouquinho mais fortes, diferente da infiltração, depois da isotomia. Né, porque, né, a termocoagulação ela não é seletiva, né? A ponta ativa, geralmente 5, 10 milímetros, acaba pegando outros tecidos em volta também, um pouquinho do periósteo, do processo transverso, da faceta, né, da parte muscular. Então, tem alguns pacientes que sentem uma dor, né? Eu peço para ele ter um pouquinho de paciência, que é uma dorzinha que às vezes é chata, né? 2, 3 dias depois do procedimento. Né? Mas a gente medica e depois o paciente realmente, né, se ele fez o bloqueio teste, ele tem uma chance muito grande de melhora da dor. Agora, falando um pouquinho das infiltrações, nas dores crônicas, quando o paciente tem aquela discopatia, né? A dor discogênica, qual o papel? Porque, pelo que a gente está discutindo aqui, o papel é bem descrito para dores facetárias, né? E para dor discogênica? Acaba ficando, Rodrigo, uma questão do ponto de vista de literatura, né? Você não tem uma evidência tão grande para dor crônica quanto para dor aguda. Na dor aguda, né, eventualmente a dor, né, para uma fissura e eventualmente uma dor irradiada, você tem uma evidência boa, né, de tratamento, de melhora imediata da dor. Da dor crônica, esse é um pouquinho variável e o capítulo de dor discogênica é um capítulo à parte. Né? Se você fizer um comparativo, tem alguns ensaios clínicos randomizados comparando medicação com fisioterapia e com cirurgia, você não teve uma diferença muito grande entre os métodos. Então, é uma dorzinha que ainda não tem, eu diria assim, um consenso ainda sobre o que fazer. Eu não faço muito na prática clínica, mas existem alguns estudos falando sobre a questão da discografia diagnóstica, né, na qual você tem uma punção, através de uma punção dentro do disco, né, do núcleo pulposo, você injetando uma quantidade determinada de solução salina, né, como um fluxo, né, meio que constante também, porque é um exame complicado de fazer por alguns detalhes. Um disco normal, se você coloca numa velocidade muito rápida, mesmo um volume pequeno, a pessoa sente dor. Ou se você coloca um volume muito grande, mesmo com uma velocidade pequena, a pessoa vai sentir dor por conta daquele estiramento. Você tem inervação do núcleo pulposo, do ano fibroso. Então, tem todo um método, inclusive tem máquinas específicas para fazer no que eles chamam de ritmo correto, né, e também no volume correto. E, em teoria, se a pessoa tem, né, num volume pequeno, né, uma solução salina, uma injeção ou eventualmente contraste, uma dor que mimetiza a dor que incomoda ele no dia a dia dele, a gente tem uma resposta positiva. Né? Então, esses casos, né, é claro que selecionados, né, eles podem se beneficiar, deixar bem claro, eles podem eventualmente se beneficiar com uma cirurgia de fusão. Né? Mas, como eu falei, os estudos clínicos, né, que mais robustos, né, se comparando, né, um regime de fortalecimento, né, bastante grande da coluna com cirurgias, não mostra grande diferença. Então, eu, particularmente, acabo optando mais pela situação do fortalecimento, né? Porque é menos invasivo. A gente partindo dos princípios da medicina, né? Primeiro, não agredir muito o paciente, né? Se você tem uma alternativa que tem resultado similar, né, com menos agressão, eu tento correr mais para essa parte de fortalecimento mesmo do que da cirurgia. Mas, é claro, para casos selecionados, né, eu acho que tem um papel, sim, né, no tratamento da dor discogênica, né? Tratamentos mais invasivos. Então, aquele paciente que chega com história crônica de lombalgia, refratária a medicamentos, a fisioterapia, ou você ou ele não está ainda maduro para fazer uma cirurgia, tem papel os bloqueios, as infiltrações? Teria sim, com certeza, Rodrigo. Né? Aí, como a gente falou, a gente vai por uma via ou mais seletiva, que é a via foraminal, né? Para tentar pegar esse nervo que a gente chama que é o nervo de Luschka, que nerva a parte, principalmente da parte posterior do ano fibroso. A gente colocar um pouquinho de anestésico. É claro que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também com a concentração do anestésico que a gente usa, para não dar bloqueio motor. Né? A gente já ouviu algumas histórias já de colegas que usam, né? O pessoal acaba usando, às vezes, a ropivacaína, o naropim. Né? Só que ela tem diversas apresentações em termos de concentração. Né? Uma bastante usual é 7,5, só que a 7,5 ela dá bloqueio motor se você usar pura. Então, geralmente, a gente dilui para, né, provavelmente, 3. Né? Uma parte dele para 2 de solução de injeção. Né? Para evitar essa complicação. Né? A pessoa vai fazer um procedimento e vai ficar com o pé fraco. Não tem muito sentido. Então, tomando esses cuidados, né, você pode fazer, sim, o bloqueio desse ramo de Luschka, né? E ele vai ter, né, realmente, se a dor estiver vindo de lá, uma resposta. E existem bloqueios que a gente fala que são menos também seletivos. Né? Que a gente fala que são os epidurais, os peridurais. Da mesma forma que você faz anestesia peridural, você pode fazer uma analgesia peridural.
né, para uma janela que a gente fala que é interlaminar entre duas vértebras, você tem uma janela mais perto do meio. Aí você pode colocar agulha por aqui, né, geralmente guiado por radioscopia, né, e também com a familiaridade do cirurgião com os tecidos, né, a resistência dos tecidos, você consegue, né, injetar uma quantidade relativamente grande, né, de solução analgésica no espaço peridural, né, só que, como eu falei para vocês, não tem uma seletividade tão grande, né, a pessoa pode ter dores em diversos pontos, né, mas você não vai ter o poder que a gente fala diagnóstico, né, da infiltração. Outra coisa que eu faço bastante, né, no dia a dia também nesses pacientes, uma coisa mais inespecífica, mas aquele paciente que está bastante acometido, peliado sacral. Né, você comporta também um volume bastante grande, né, você pegar, né, doença degenerativa até mais ou menos L4, né, você tem uma dissipação, né, da medicação até esse nível. Doenças mais altas já não funcionam tão bem, né, janela do espaço do hiato sacral. Né, e a gente faz também guiado, né, por radioscopia no centro cirúrgico, e a gente consegue colocar um bom volume de medicação. Fala um pouquinho das infiltrações. Naqueles pacientes que já foram operados, que têm laminectomia, cirurgias antigas, fizeram fibrose peridural, periarticular, que já estão tomando medicamentos e estão refratários, qual que é o papel das infiltrações nesse tipo de paciente? Eu acho que, Rodrigo, nesse tipo de caso, assim, principalmente acho que para a parte diagnóstica também. Né? A pessoa tem, às vezes, tem uma fusão lá, mas tem um sintoma radicular ainda. Né, você tenta topografar pela sua história, né, pelo exame clínico do paciente, né, você vai bater um martelinho na perna do paciente e aí você vai elaborar uma hipótese. Eu acho que a raiz de L4 está comprometida. Se você fizer, né, um bloqueio, né, e tiver uma melhora, a chance é maior de se acertar. Né, mas aí no pós-operatório tem coisas que são mais complexas porque existem lesões parciais do nervo que geram, né, mesmo não sendo compressiva. Né, às vezes a pessoa teve alguma dificuldade na descompressão e fez alguma praxia, alguma lesão menor, né, do nervo. Então você não tem efeito compressivo, né, você tem, digamos assim, não é sequela no sentido de, né, que houve um intuito do paciente, do médico, né, de fazer isso aí. Eventualmente acontece por dificuldades, né? Ou pela própria doença mesmo. Pela própria doença. Né, e às vezes acontece, né, de uma hiperalgesia também, o nervo está... A gente vê às vezes com frequência, né, isso acontecer. O paciente está muito tempo com a perna doendo, a dor muda um pouquinho, mas ele continua sentindo alguma coisa meio esquisita, aquela hérnia grande, né, por algumas semanas, às vezes fica. Né, então, mesmo a prova negativa não quer dizer que não seja daquela raiz, mas aí o valor diagnóstico também é um pouquinho diferente no pós-operatório. Aí é um capítulo à parte que a gente pode conversar depois também, né, porque o insucesso de cirurgia que a gente vê com uma certa frequência também. É claro que se a gente fizer um tipo de bloqueio, né, para o segmento adjacente, a gente está na dúvida, né? A pessoa fez uma fusão de um segmento e você vê que tem um pouco de degeneração da faceta. Né? Aí, nesse caso, né, em teoria, apesar de ser uma cirurgia, você está fazendo um segmento virgem, né? Você está fazendo um segmento adjacente. Uma coisa que eu vou puxar o gancho aqui para sacroiliite, que eu falei pouco. Né? Os pacientes que eles fazem a fusão, né, se a gente pegar todas as doenças degenerativas da coluna lombar, né, em torno de 90% delas, elas acontecem no segmento L4, L5, L5, S1. Né? Aí os 10% vão para o resto da coluna lombar. Né? Infelizmente, o segmento L5, S1 ele é bastante acometido por doença degenerativa. E também, né, por conta disso, ele é foco de cirurgia de fusão. A pessoa que faz fusão da L5, S1, ela tem uma chance de 4 vezes maior de ter dor na sacroiliaca do que uma pessoa normal. Né? Então, a sacroiliaca ela funciona como um segmento adjacente do segmento L5-S1. A distribuição de carga fica toda sobre ela. Né? O 5-1 ele tem uma distribuição de carga, né? Mas a carga de cisalhamento ela força. Então, e é uma dor que a gente vê que é bastante prevalente também, 15% a 30%. E pode-se fazer infiltração nessa articulação também? É uma das que eu mais gosto de fazer e eu vou te falar que, né, quando a pessoa tem a fusão L5-S1, eu vou te falar que a chance de acertar ela aumenta ainda mais. Né, e ela funciona bem, né, você fazendo, principalmente na parte mais inferior da sacroiliaca, que a articulação costuma ser... Intra-articular, que ela costuma ser um pouquinho mais aberta. Né, você consegue fazer também guiada por radioscopia, né, você pode usar um pouquinho de contraste, o volume é pequeno, né, uma articulação que a capacitância dela é pequena também. Mas você confirmando, você consegue com elemento tátil também sentir que você perfurou, né, a articulação. Né, confirmando com contraste, você coloca a solução anestésica com um pouco de corticoide. E geralmente a pessoa que tem a fusão L5-S1, ela melhora dessas dores, né, chatas aí. E aí é outro capítulo também, né, porque se eventualmente a pessoa depois volta a ter dor de novo, a gente já tem o diagnóstico, né, de que tem essa dor sacroiliaca. A gente pode recorrer àqueles métodos que a gente falou que são ablativos. A gente pode fazer a coagulação, né, dos SAMos que inervam essa articulação.
sacroiliaca, né? Que é um pouquinho mais complexo do ponto de vista de inervação, porque são vários caminhos que se ramificam. Então, a gente tem que cobrir uma área muito grande, né, que corresponde entre os forames de S1 até S4, mais ou menos, entre os forames e as articulações propriamente ditas. Então, se a gente for fazer com a estratégia que a gente fala de radiofrequência convencional, a gente tem que colocar diversas agulhinhas ou num espaçamento bem pequeno. Hoje em dia, a gente tem métodos que a gente chama que são bipolares, né, que você pode deixar a agulha com uma distância um pouquinho maior, ele varre, né, ele queima uma extensão um pouquinho maior. Ou aquelas agulhas que a gente chama que são refrigeradas também, que a área de lesão é um pouquinho maior. Então, a gente economizaria punções, né, para fazer esse tratamento do sacroiliaca. Explica aí para o pessoal que é o público que é leigo, a diferença clínica, como se diferencia uma lombalgia de estruturas discais, facetárias da sacroiliite. Clinicamente, como é que é essa distinção? A sacroiliaca, eu diria que do ponto de vista de exame físico, tem algumas manobras que parecem com de quadril. Né? Tem aquela manobra que tem um acrônimo que a gente chama FABERI. Né? A gente faz flexão, abdução e rotação externa da perna. Né? E geralmente a gente faz um pouco de sobrecarga na sacroiliaca. Né? Então a pessoa costuma ter essa dor. A dor da sacroiliaca, ela geralmente é na parte posterior também, mas ela pode irradiar, como a gente falou. Mas a topografia é diferente também? A topografia na palpação, geralmente, ela é um pouco medial e um pouco inferior à crista celíaca postero-superior. Né? Geralmente, o paciente ele é bem pontual, ele fala, é lá que está doendo. Tem uma dor mais localizada. Localizada é uma dor mecânica também. Tem uma manobra que a gente chama, se não me engano, chama-se Genslen. Você faz um cisalhamento da perna, uma perna você estica, outra você flexiona. Né? Você faz uma força pequena de cisalhamento dessa articulação, então a pessoa sente dor também. E é claro que tem pessoas que são mais suscetíveis. Eu falei dos pacientes que têm fusão do segmento L5-S1. A gente tem os pacientes também que eles têm algumas espondiloartropatias soronegativas. Né? Eu vou traduzir para o público leigo, né? Aquela doença que a gente chama de espondilite anquilosante. Né? São pessoas que têm doenças da coluna, geralmente em idade mais jovem, são homens, né? Tem marcadores, né? Como HLA-B27. Né? E, curiosamente, eles têm muita artrite, muita inflamação dessa articulação. E, felizmente, hoje, né, conversando com os colegas da reumatologia, a gente tendo agentes biológicos, né, eles estão tratando muito bem essas dores, né, associadas. Sempre que eu tenho um paciente que tem espondilite anquilosante, eu peço para o reumatologista acompanhar. Às vezes, a gente acaba fazendo o diagnóstico, né, no consultório como médico primário. Né, mas a gente tem que saber, né, encaminhar para o reumatologista que ele tem forma de tratar, né, de uma maneira efetiva, não só da parte da sacroiliaca, mas coluna como um todo. Né, evitar a questão da anquilose, né, a coluna começa a grudar precocemente. Tem remédios bons para isso. E os pacientes sempre, quando falam de dor lombar, lombalgia crônica, eles associam a hérnia de disco, né? Então explica para eles qual que é o papel da hérnia de disco nessas lombalgias que a gente está conversando aqui. A hérnia de disco, né, realmente o público leigo, eles falam, tô com uma dor lombar, tem uma hérnia de disco. Tudo é hérnia de disco. A gente vai falar sobre questão de sensibilidade, né, da lombalgia como sintoma para diagnóstico de hérnia de disco. Eu vou te falar que é baixíssimo. Né, como eu falei para vocês, tem estruturas que são da coluna que podem doer, mas muitas estruturas que não são nem da coluna, né, que podem doer também. Eu diria que se a gente agregar, né, o sintoma lombalgia, o que a gente chama de ciática, né, aquela dor que é irradiada para a perna, né, num trajeto geralmente das saídas de L4, L5, S1, a gente aumenta um pouco a especificidade, a chance de a gente acertar um pouquinho maior. Mas a gente partir, né, do sintoma lombalgia e falar que tem uma hérnia de disco, eu vou te falar que tem uma chance muito grande de errar. Né? Então, é uma coisa que não deve se associar, né? Dor lombar à hérnia de disco. A hérnia de disco é uma doença à parte, né, que tem os sintomas, né, específicos, e um que diferencia muito bem, geralmente, a hérnia de disco de outras doenças é o sintoma radicular. Porque por conta de fragilidade, né, do ângulo e reforço da parte da linha média da coluna posterior, pelo ligamento longitudinal posterior, geralmente a hérnia de disco, quando ela sai numa posição que vai ao encontro da raiz nervosa, infelizmente. Né, a gente pegando as hérnias mais comuns, 4, 5, 5, 1, geralmente elas pegam essas raízes, né, que vão abaixo do joelho. Então, a gente tem que ter uma dor irradiada, né, e a gente tem formas, né, a gente como médico, como o cirurgião de coluna, de identificar a origem da dor da hérnia de disco. Então, não é a hérnia de disco não é o principal causador de lombalgia crônica. Não é não, viu, Rodrigo? Isso é uma coisa que tem que desmistificar um pouquinho, né? O público leigo aí, se quiser compartilhar essa informação, eu acho que é uma informação de importância pública, né? E
falando da hernia de disco, e aí infiltrações, tem papel das infiltrações nas hérnias discais agudas? Perfeito, Rodrigo. Uma pergunta interessante também. Porque são dores fortes, eles têm componente geralmente neural também, né? De compressão neural, a pessoa tem uma ciática e quem já teve ciática sabe que é uma dor que, do ponto de vista medicamentoso, é duro de tratar, né? Você deixa o paciente com anti-inflamatório, com analgésico, às vezes com opioide, né? Ele continua com aquela dor, né? Às vezes a dor nas costas melhora, mas a dor na perna não melhora muito. A evidência é muito grande para dor aguda, né? Do ponto de vista radicular, de você fazer uma injeçãozinha, o bloqueio, né, com uma solução, né, de anestésico, eventualmente com corticoide ou não, né, o efeito, né, de alívio de dor é imediato e muito bom. A evidência é forte. Né? Então, claro, se o paciente não tiver algum sinal de alerta, né, não tiver uma fraqueza muscular, alteração de esfíncter, né, que levam a gente a pensar já num tratamento cirúrgico mais imediato, né, a gente deve fazer isso sim para aqueles casos que não estão melhorando com medicação. Né, você medicou o paciente bem, né, você fez as orientações do ponto de vista de postura, né, o paciente ele começou a fazer medidas, né, de fisioterapia analgésica, outras medidas, eventualmente acupuntura, e não está melhorando, é um ótimo artifício para tirar o paciente da crise. E falando um pouquinho da dor facetária, explica para o pessoal o que é a dor facetária e o papel dela na lombalgia, né? A dor facetária, como a gente falou, né, dessa parte posterior. E, na verdade, a coluna, né, como a gente ficou sabendo, né, a partir dos estudos de história natural da degeneração da coluna, que o disco ele não envelhece sozinho, ele envelhece junto com a parte da faceta. Né? Então, à medida que o disco, né, a gente vai envelhecendo, o disco vai diminuindo, né, a altura dele. Né? Imaginem também a carga, ela se distribui. Na parte de trás, a gente tem mais carga também na coluna, né, na parte das facetas, por conta dessa diminuição. Então, a gente tem um conjunto de alterações gerativas, não é só o disco. Né? Então, essa artrite, essa sobrecarga, ela gera dor. Né? Essa dor, geralmente, a gente consegue identificá-la, né, pelo tipo de paciente. Ele fala, olha, eu estou sentado, estou bem, mas aí quando eu vou levantar, eu vou esticar a coluna, sinto dor. Não é aquele paciente que vai fazer uma manobra de mudança de faixa, né, ele vai ter que virar um pouquinho a cabeça para ver, ele sente dor, né, em movimento de rotação da coluna. Né? E são dores que não têm trajeto dermatomérico para a perna, né, é uma coisa que diferencia. Né? E, eventualmente, eles têm uma hiperalgesia também da parte paravertebral. Não é uma dor exatamente no meio da coluna. Né? Geralmente, eles têm uma dor, né, por conta de irritação desse nervo, né, da inervação. Ele fica com a sensibilidade da musculatura também paravertebral, né, aumentada. Então, ele sente dor também. Então, como você tinha falado também, Rodrigo, o cirurgião ele tem que ir lá e examinar, tem que palpar o paciente, tem que entender de onde está vindo a dor. Né, o diagnóstico depende disso, né? Como eu falei, e reforçando, parece brincadeira, mas a gente vê às vezes que isso acontece. Né? Tem pessoa que tem às vezes uma dor que, né, nitidamente ela está vindo do quadril, mas está diagnosticada porque o exame pareceu que tem uma coisinha na coluna. Então tem que tomar muito cuidado. Fala um pouquinho aquelas pessoas que trabalham muito sentada, problemas ocupacionais, fica horas sentado no computador, e qual a relação desses problemas ocupacionais com a lombalgia, com a dor facetária? Perfeito, viu, Rodrigo? Uma pergunta muito comum, sabe? Porque às vezes a pessoa não entende, né? Poxa, eu não tenho carga, não fico pegando peso, né? E de repente aparecem alterações gerativas e muita dor na coluna lombar. Por que isso acontece, né? Tem um trabalho da década de 80 também, se não me engano, que chama Natchinson, o autor. Ele pegou, né? Ele colocou uma agulhinha como essa daqui, só que era para medir a pressão dentro do disco, em diversas posições. Ele colocou, né, em alguns voluntários, não sei como é que conseguiu voluntariar as pessoas, essa é outra pergunta, né, mas quando a pessoa fica sentada, a pressão do disco fica em torno de 40% maior, né, do que quando você está de pé. Provavelmente por conta de assimetria, né, você tem uma certa flexão anterior, né, quando você senta. Então, a postura sentada, exemplo, as pessoas motoristas, né, de ônibus, de aplicativo, as pessoas que trabalham em escritório durante muito tempo, eles têm uma chance maior, sim, de desenvolver doença degenerativa da coluna, por conta dessa pressão. Então, isso é constante, né? E eu falo para todos os pacientes, se eles têm uma atividade de escritório, têm que ficar muito tempo sentado, ele tem que se policiar para cada hora e meia, né? Dar uma levantada, dar uma esticada, uma andada. Porque a posição constante, né, nessa posição sentada é uma posição maléfica para a coluna. É uma posição que não vai ser interessante. Então, falando nisso, já que a posição sentada, o sedentarismo é um motivo de ter dor crônica, né? Qual o papel da atividade física no tratamento dessa lombalgia crônica?
Esse é um paradigma muito interessante também. Vou te falar que questão de 20 anos atrás, a pessoa que era diagnosticada com algum problema grave degenerativo da coluna, ele era orientado, o Rodrigo, pasme você, né? Ele tinha que parar toda a atividade física, porque eles achavam que o elemento mecânico, né, gerava a progressão do estresse, né, na estrutura discal, na estrutura óssea. Só que eles não pensaram no invólucro, na parte muscular. Né? E o conceito atual é exatamente esse. Né? A gente aprendeu com os outros conceitos da ortopedia. Se a pessoa tem um problema articular, a articulação a gente não consegue fazer ela regenerar muito. É claro que tem, né, estão nascendo, né, estratégias, né, utilizando-se medicina regenerativa, que está engatinhando ainda, mas do ponto de vista geral, de evidência, a gente tem que fortalecer toda a musculatura que envolve a articulação. E com a coluna não é nada diferente. Né? O tão chamado, famoso Pilates, né, nada mais é que um método fisioterapêutico, né, elaborado pelo fisioterapeuta Pilates, que é um alemão, de fortalecer o que eles chamam de core. Você tem toda uma musculatura, uma trama muscular em volta da coluna. Se você não trabalhar, se você tiver uma musculatura frouxa, a carga vai, né, ficar maior na coluna. Então, você precisa ter esse core trabalhado. Então, o conceito atual é que a coluna você deve estimular atividade física para fortalecimento. Esse é um esteio fundamental, evidência há também, né, para a questão né, do paciente de dor crônica ele melhorar. Outra coisa que me perguntam bastante, se obesidade tem alguma relação com também lombalgia crônica, alguma relação direta? Olha, a evidência, né, não é tão clara, mas na prática clínica, né, o que acontece? A obesidade é multifatorial, né, mas ela, muitas das vezes ela está envolvida com sedentarismo também. Né, a obesidade talvez per si não seja. Né? É claro que tem um evento mecânico. Né? Você tem um biotipo, né, um adulto normal, né, de uma estatura normal, deve ter entre os seus 60, 80 quilos. Né? E você tem toda uma estrutura óssea e muscular voltada para isso. Né? Você tem uma pessoa com IMC muito maior que isso, né? Provavelmente a musculatura também não está tão desenvolvida, a parte de massa magra, né, para comportar esse peso. Então, é provável que tenha uma associação com um processo degenerativo mais rápido, né, mas acho que tem mais a ver, provavelmente, com hábitos de vida, de sedentarismo, né, não prática de atividades físicas, do que propriamente com o próprio peso do paciente. Entendi. A gente está chegando nos nossos minutos finais. Qual seria sua mensagem final, o take-home message, a respeito da lombalgia? Então, a lombalgia é um sintoma, né, não é uma doença. Então, a gente tem que, né, começar do começo mesmo, né? É irônico, mas é importante te falar. A gente tem que saber que a dor ela pode ter outros focos. Então, tem que começar certo. Né? A gente tem que ter paciência de ouvir o paciente, né? Entender o paciente, a gente tem que tocar o paciente. A gente tem que pedir o exame pertinente para a nossa suspeita. E nem sempre isso é muito claro. Então, a gente pode recorrer às infiltrações diagnósticas também. Né? Do ponto de vista de escalonamento, né? A gente deixaria sempre o mais simples para o começo e o mais complexo para o final. Então, é claro que tem alguns casos que a gente vai ter que fazer cirurgias maiores, mas do ponto de vista de funcionalidade, a gente tem várias etapas que a gente pode percorrer que vão fazer com que o paciente ele tenha sucesso no tratamento da dor. Né? E vai ficar restrito a um número pequeno de pacientes, um tratamento um pouco mais complexo. Né? Eventualmente uma fusão, uma artroplastia. E outra coisa que você tocou o assunto também, Rodrigo, a questão de a gente desmitificar, né? Dor lombar não é igual a hernia de disco. Pelo contrário, né, a chance, né, do ponto de vista de sensibilidade, se parte do sintoma lombalgia e você encontrar uma hernia de disco propriamente dita, né, é muito pequena. Então, acho que se para o público geral, né, a gente tem, né, residentes, fellows e tem público geral também assistindo, acho que em sumário, né, se isso aí fica bem sedimentado, eu fico bastante feliz. E só o último minuto final. E aquele paciente que você já deve ter recebido já, que chega frustrado, com dor crônica, uma pilha de exames, alguns estão até manchados de são muitos anos, já passou em diversos médicos e não acham a solução para o tratamento dele. Que mensagem você passa para ele? Eu não vou generalizar, viu, Rodrigo? Isso é uma conversa que meio longa também, mas como eu falei, tem pacientes e pacientes e o perfil de dor crônica ele está muito junto com alguns perfis, né, de doenças. Não é que o paciente está fingindo, ele está sentindo a dor, mas ele tem uma magnificação maior da dor. Então, esse paciente que não melhora com nada funciona, né? Às vezes uma avaliação, pelo menos, né, com um profissional da área da psicologia ou psiquiatria, seria interessante, não desmerecendo, né? Às vezes o paciente não entende bem. Poxa, eu queria que se passasse num psiquiatra para entender um pouquinho melhor a sua queixa, mas às vezes a queixa ela é maior do que sua parte orgânica, sabe? Então, isso também está bem descrito. Então,
importante esse tipo de paciente, né, que nada funciona, nada melhora. A gente tem uma análise holística do paciente, né, da parte também da saúde mental do paciente. Legal. Então, a gente já está nos segundos finais. Agradecer ao público que está assistindo e aproveitar para lembrar que mês que vem a gente vai ter mais um bate-papo desse. Tá certo, obrigado pessoal, né? Nessa véspera de feriado, todo mundo que esteve online, eu fico vendo aqui que vários amigos estavam aqui online. Um abraço a todos vocês aí, aguardando vocês no próximo podcast. E agradecer também a BW que ajudou a gente aqui Com certeza, foi fundamental, né, a ajuda deles assim, né? E esperamos vê-los, né, em breve. Um abraço a todos.